esse é o seu canal PS Videoaulas. Primeiramente, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam e curtam as aulas que gostar, para que o nosso canal cada vez mais possa oferecer um conteúdo de qualidade para vocês. A aula de hoje é retornando às nossas aulas de topografia, locação de obra por irradiação. Essa é uma dúvida de muitos alunos quando o ponto pertence ao levantamento. Vamos lá? Para a locação dos vértices da poligonal por irradiação, se faz necessário a. Escolher um ponto para instalação do instrumento. B. Determinar os comprimentos dos raios dos outros vértices em função ao ponto de instalação do instrumento e os ângulos desses raios em relação ao alinhamento de referência escolhido. Escolhi aí uma poligonal, ela é toda ortogonal, quer dizer isso, que todos os encontros dos alinhamentos, eles fazem um ângulo de 90 graus. Isso é muito comum para você poder fazer o gabarito da obra. Continuando, eu vou escolher um ponto para a instalação do instrumento, resolvendo essa parte A. Recomendação: escolher o vértice que seja comum aos dois alinhamentos de maiores comprimentos. Então, no caso aí, o instrumento vai ser instalado onde eu denominei por I. Então, coloco o instrumento nesse ponto, e esse ponto já pertence à poligonal da sua locação. Em seguida, vamos para a letra B. Determinar os comprimentos dos raios dos outros vértices em relação ao ponto de instalação do instrumento e os ângulos desses raios em relação ao alinhamento de referência escolhido. Então, tenho duas formas para fazer isso. Utilizando o AutoCAD ou através da planilha Excel, sistematizando o cálculo. Vamos primeiro ver como se comportaria utilizando o AutoCAD. Muito fácil. Faço esse desenho, que é bem simples, todo ortogonal. Posso ativar aquele orto, aquela ferramenta. E aí eu vou digitando as linhas e facilmente eu faço esse contorno. Depois eu vou pegar de cada vértice e ligar esses raios que são inclinados. Porque no caso IA e IE, eles já são o próprio quê? O próprio comprimento. Já está aí em verdadeira grandeza. Então não tem problema, eles não estão inclinados. Eles estão ou paralelos ou perpendicular aos eixos de referência. No caso, eu já tenho o comprimento quando eu fizer a projeção. Então, eu coleto todos os ângulos, aí eu vou na ferramenta de cotagem lá no AutoCAD e faço todas essas medidas. Depois, eu faço também a medida de todos os comprimentos. Existe lá uma ferramenta de cotagem alinhado. Então, tudo isso eu posso fazer lá no AutoCAD e com esses dados eu já vou para campo. Então, no caso, eu só precisaria, no caso do Excel, eu estou fazendo aí só uma checagem, porque eu vou apenas confirmar os dados coletados, obtidos no AutoCAD. Então, no AutoCAD, vocês notam que eu teria aí os azimutos e os comprimentos, já são os dados de entrada, não teria problema nenhum. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular as projeções X e Y, tá aí, ó, é o seno do azimuto vezes o comprimento, no caso a projeção X, e a projeção Y, cosseno do azimuto vezes o comprimento. Depois, é só fazer as coordenadas. Não vou entrar mais em detalhes sobre isso. Por quê? Porque tem várias aulas minhas de poligonal, vocês podem ver aí anteriormente, que explica em detalhes como fazer esses cálculos. Então, desta vez, eu vou apenas disponibilizar a planilha já toda preenchida para vocês, com todas as formulações já implementadas. Então, notem que como a poligonal ela é ortogonal, as projeções elas coincidem com as coordenadas. Por quê? Nós escolhemos de uma forma para ser bem didática, isso pode ser também escolhido nas obras, a coordenada onde estiver o instrumento é a coordenada 0. Se você colocar tudo para cima e para a direita, como eu fiz aí, eu não vou ter nenhum problema, porque esses alinhamentos principais que eu tomei como referência, eles vão coincidir exatamente com os eixos, com a posição dos eixos. Então, vai ficar um problema bem simples para vocês. Continuando agora, verdadeiramente, eu vou utilizar o Excel para sistematizar o cálculo e obter os comprimentos e azimutos dos raios
da forma analítica. Esses dados de entrada são as coordenadas dos vértices que você pode obter olhando para a figura facilmente, já que ela é toda ortogonal. Olhando para a figura, eu conseguiria formalizar todas essas coordenadas que vocês estão vendo. E como ela coincide com a projeção, mesmo que eu faça a conta, se eu quiser fazer a conta, eu posso fazer. Que é o vértice xi, no caso, o atual, menos sempre a coordenada onde está o instrumento. Então, se eu fizer isso, no caso aí não vai influenciar em nada, porque já que eu vou diminuir de zero, vai ficar o mesmo valor. Mas se tivesse um valor válido, também daria certo, não teria problema nenhum. Em seguida, eu vou calcular o quê? O que eu preciso para o meu problema. Vou calcular os raios, no caso, os comprimentos, primeiramente. Como é que eu calculo o comprimento? Se eu tenho as projeções, eu tenho o quê? Um triângulo retângulo. Se eu tenho as projeções, essas projeções correspondem aos catetos desse triângulo. E aplicando Pitágoras, eu tenho que cada raio vai corresponder à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, como está aí na fórmula aí abaixo. Com isso, eu consigo obter todos os comprimentos dos meus raios. E, finalmente, eu vou calcular os azimuts. Como é que é o cálculo do azimute? Lembre-se que a projeção y é igual ao cosseno do azimute vezes o comprimento. Como é que eu faço para transformar isso aí? É só você agora arrumar a forma e vai determinar que o azimute vai ser arco cosseno da projeção y sobre o comprimento. Isso não dá certo se eu fizer com x, por quê? Porque no caso do x ele não pertence ao eixo de projeção, que no caso a gente faz de referência, que é o norte e sul. Como tudo partiu do norte, lembre-se que os azimutes eles partem do norte. Então a projeção tem que estar obrigatoriamente no eixo y. Então se tem a ver com o eixo y, no caso eu vou calcular o cosseno, como vocês podem ver aí. Fazendo esses cálculos, vocês vão obter todos os azimutes. Vejam como é simples. Repetindo que vocês têm à disposição, eu estou colocando lá no nosso site, essa planilha já completamente preenchida, com toda a formulação já dentro das células. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos e de curtir essa aula. Até as próximas.